Tem uma Alexa dando aula aqui do lado. Tem uma Alexa dando aula aqui do meu lado. E aí, boa tarde para os alunos. Tô só baixando, aproveitando o tempo que o pessoal tá entrando, vou baixar aqui os artigos. Boa tarde, Marcela. Lindo. Na realidade, inclusive. Boa tarde, pessoal. Estamos só aguardando quem mais for entrar. Dá um tempinho aqui, é o tempo de vocês pegarem um café. A gente começa umas 3h10. Hoje eu vim dar aula de bailarina. Para vocês. São esses os itens? Não. Do meu ver, não. Daniel, eu fiz um cheque aqui agora, meio maluco. Eu mandei para você aí agora, nessa planilha. Ela está com status bem estranho, porque essa request que eu te mandei o número aí, afinal, 840 é do play, onde eu der no campo flag, assim. Tá imported, already imported. Não, ela não tá no Soulman. Ela, aqui na planilha de TS, tanto aqui, waiting TS. É o meu, eu vou sair daqui, peraí. Pronto. Melhorou para vocês? Tá melhor. Só avisar o pessoal que a gente vai começar. E aí a gente inicia.
João, você consegue gravar? Tô gravando já. Ah, então tá bom. Essa aula ela é uma aula boa pra gente ter gravada. Bom, pessoal, boa tarde. A ideia desse encontro, né, seria aplicar um pouco do que a gente viu na aula de revisão sistemática. Porque quando a gente está no campo de escutar, né, que nem eu fiz na última aula, que eu fui apresentando para vocês as etapas todas, né, e falando como fazer a revisão sistemática e tal, num primeiro momento fica claro, não, então tem que seguir essas etapas. Mas daí, quando a gente vai para um segundo e um terceiro momento, as dúvidas começam a surgir. Geralmente, essas dúvidas surgem quando a gente está lendo uma revisão sistemática ou quando a gente está fazendo a revisão sistemática. Muitas pessoas do nosso grupo estão fazendo uma revisão sistemática, né? Estão conduzindo uma revisão sistemática. E aí a ideia era que aqui a gente pudesse praticar. Mas, mesmo que eu não esteja, por exemplo, João vai fazer, né? Mas Marcela não, Renata não fez, Camila ainda não sei. Mas, por exemplo, mesmo vocês que não fizeram, vocês consomem uma revisão sistemática na hora de colocar no referencial teórico de vocês, na hora de construir o artigo de vocês. E é importante que vocês vivam a experiência de ler, de levantar as dúvidas e da gente poder discutir. Então, essa foi a ideia, foi da gente ter esse momento como um momento prático, como um momento em que vocês fariam a leitura, a gente teria dúvidas e aqui eu tiraria essas dúvidas. E aí eu escolhi 2 artigos, que são 2 artigos próximos aos projetos de pesquisa de vocês. E deixei livre para quem quisesse ler, né? Escolhi qual dos 2 ler, ou se quisesse ler os 2, enfim. Eu queria saber de vocês qual dos artigos vocês fizeram a leitura para gente, para eu separar ele aqui e a gente começar a discussão. Você leu qual, João? Eu não cheguei a ler, não, professora. Ah, entendi. Alguém leu o artigo? Alguém de vocês? Sim. Você leu qual, Renata? O M-Health. Pronto. Eu vou projetar ele aqui e aí eu vou querer, se você puder, compartilhar com a gente um pouco do que você entendeu dele. E aí depois a gente vai olhando juntos, né? O artigo como um todo. Só um momentinho. Tá. Ei, Ari, ei, Rodrigo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu fiz só uma introdução falando do objetivo da aula de hoje, que era fazer um resgate lá dos artigos que eu encaminhei, e a gente vai olhar para eles juntos, tá? Então, quem leu, se quiser colocar aqui do lado só qual que leu, a gente vai começar agora por esse da revisão das intervenções digitais, de M-Health. Prof, seu microfone tá chiando muito. Melhorou? Fala mais. Melhorou agora? Ou não? Para mim não, Maria. E agora? Espera aí.
E agora, gente, melhorou? Tá ótimo. Sim. Tá sem áudio agora. Tá fechado, prof. E agora? Tá ótimo. Tá. Então tá bom. Então, quando você quiser, Renata, fica à vontade. Ei, Gabi, boa tarde. Prof, só me orienta como eu devo expor. Eu falo sobre o quê? O que eu li dele ou os pontos que eu coloquei dentro do Prisma? Você quer apresentar? Não. Eu posso falar os pontos relevantes que eu coloquei. Ou então fazer uma explanação no geral, o que eu achei da revisão. Pode ser também? Pode ser também. Vocês estão vendo a minha tela? Tá sim. Tá. Então, vamos lá. Começando pelo título, ele faz uma identificação com uma revisão. A parte do resumo, eu não entrei na verificação. A introdução, pelo que pede a verificação do Prisma, eu vi que a introdução, ela, pelo que eu já venho estudando sobre autogerenciamento e aplicativos, eu vi que ela conseguiu contextualizar com o que é o mHealth, dados epidemiológicos, então, eu coloquei como positivo dentro da verificação. Os objetivos foram claros para mim, porque, deixa eu voltar no artigo, eu estou com ele aberto, que aí eu vou lembrando dos pontos também. Peraí. Deixa eu chegar aqui, me perdi. Os objetivos, eles, para mim, ele conseguiu ser específicos. 9 horas. Ixi, tem um microfone aberto. Dentro do que a revisão ela se propõe fazer. Para mim, então, respeitou o objetivo da revisão. Agora, a metodologia, prof, que eu fiquei muito confusa. Eu coloquei em alguns pontos, sim, mas outros eu não consegui identificar dentro da verificação. Por exemplo, critérios de elegibilidade, eu coloquei que sim. E colocou ali os critérios de inclusão e exclusão, apesar que de exclusão, eu achei que ficou um pouco confuso, porque ele colocou ali o grupo de crianças e adolescentes. Não consegui entender, não ficou tão claro para mim. Conseguiu colocar bases de dados, lista de referências, sim, colocou as estratégias de pesquisa. Quanto ao processo de seleção, colocou a quantidade de pesquisadores que iam participar, mas eu achei que o método em si, eu não sei se foi eu que não consegui entender muito pelos critérios que eu tinha que avaliar, eu achei que assim, não foi, na metodologia não ficou tão claro quando colocou as estratégias de pesquisa, processo de seleção, deixa eu ver, colocou quantos revisores tinha, foram 3 revisores, né, primeiro com 2 e passou pelo terceiro. O processo de recolha dos dados, eu achei que ficou, não ficou tão claro para mim, para que ele pudesse ser replicável. Eu achei poucos detalhes, apesar de colocar o tipo de estratégia que ia ser avaliada, mas para mim replicar, eu não achei que ficou tão claro. A avaliação do risco de viés,
quanto aos métodos, depois ele veio avaliando com o método que foi utilizado, o risco de viés que achou em cada método, eu achei que usou. Método de síntese, eu achei super complicado identificar no estudo. Eu não sei, eu entendi a revisão, mas quando eu fui para o Prisma, no checklist, não ficou com tanta clareza para mim. Tá, vamos parar aí até a parte dos métodos e vamos olhar junto, já que, assim, eu acho que muita gente ainda também não conseguiu ler. Então, vamos lá. Vamos recapitular aqui algumas questões do que a Renata foi trazendo. Então, o primeiro passo é assim, quando a gente lê um título, um dos critérios do Prisma é que nesse título esteja identificado que se trata de uma revisão sistemática. Então, aqui, pede ajuda, Alessandro, mãe. Então, aqui, por exemplo, seriam intervenções do tipo health para melhorar a dor, a qualidade de vida e a incapacidade funcional em pacientes com dor crônica. Então, quando a gente lê o título, a gente já imagina. Se você puder fechar, eu acho que é o seu, Renata, dá uma fechadinha. Quando a gente lê o título da revisão, a gente já imagina o que a gente vai encontrar dentro dela. Por isso que uma das etapas da revisão é justamente olhar só pelo título. Então, quando eu leio, minha expectativa é que aqui eu vou encontrar uma síntese de evidências sobre intervenções do tipo M-Health para melhorar esses desfechos em pacientes com dor crônica. Eu tenho todo o meu pico já no título. E quanto melhor a gente deixa o título, quanto mais claro a gente deixa o título, melhor vai ser para que as pessoas consigam encontrar a nossa revisão sistemática. Ou o resumo de uma revisão sistemática, ele é chamado de resumo do tipo estruturado, na maioria das vezes. O que é um resumo estruturado? É um resumo que tem tópicos, que tem itens. Não é aquele resumo contínuo que a gente às vezes vê em artigos de reflexão ou artigos de epidemiologia. Então, ele tem etapas. Eu sei claramente qual é o contexto, qual é o objetivo, quais são os métodos, quais são os resultados e quais são as conclusões. Isso numa revisão do tipo não Cochrane, tá? O resumo é a segunda etapa de quando a gente está fazendo o rastreamento para ver qual artigo vai entrar, qual não vai entrar. A parte do resumo é a segunda etapa que a gente lê. Então, se eu fiquei em dúvida se esse artigo entraria a partir do título, a segunda coisa que eu vou fazer é ler o resumo e entender o que eles fizeram. Né? Então, assim, o que essa revisão sistemática ela quis fazer e o que eles fizeram. Se fosse um ensaio controlado randomizado, seria a mesma coisa. Eu iria olhar qual era o objetivo do ensaio controlado randomizado e o que eles fizeram. Então, aqui, quando eu vou olhando, eu vou vendo as etapas do que foi proposto. Só pelo resumo eu consigo identificar, por exemplo, quais são as bases de dados que eles incluíram, qual foi o período do tempo em que eles fizeram a busca, quais foram os principais critérios de inclusão e quais foram os principais resultados que eles encontraram. Se eu li o resumo e eu falei assim, não, esse resumo atende os meus critérios, por exemplo, João que vai fazer aí uma revisão sistemática de intervenções digitais. Se ele leu esse resumo e ele viu que o resumo trata das intervenções que ele deseja, dos desfechos que ele deseja, ele vai incluir ela numa possível extração. Aí, se ele tiver dúvida, aí vai para a leitura do texto completo, tá? Então, uma outra informação que tem aqui, que é requisito, que eu trouxe para vocês na aula passada, é o registro da revisão na base Próspero. Então, aqui tem o registro. Se eu vier aqui, ó, e copiar esse link, deixa eu pensar, cadê vocês?
Então, eu copiei o link que eles publicaram na revisão para mostrar que o protocolo foi publicado a priori, antes, né, de submeter, antes de realizar a revisão, está aqui. Então, aqui tem o protocolo dessa revisão sistemática, com todos aqueles itens que a gente pontuou da vez passada. Inclusive, vale a pena, João, depois você dá uma olhadinha no que eles colocaram. Então, quando eles pensaram um protocolo, eles pensaram que eles queriam responder a seguinte, que a pergunta deles seria baseada em pessoas adultas com dor crônica, que a intervenção seria através de intervenções entregues por sistemas digitais, mobile, então smartphone ou tablet, para monitorar dor e outros desfechos relacionados à saúde. E eles compararam isso com as terapias convencionais, qualquer terapia utilizada para dor crônica, ou nenhuma intervenção. E eles só incluíram ensaios controlados randomizados. E os desfechos foram os desfechos que estavam no título. E aqui, por aqui vai. Cada um dos itens, dos métodos que deveriam ser colocados lá na revisão. Tá? Então, isso eu vejo pelo endereço que foi publicado e disponibilizado aqui. É legal a gente entender, por exemplo, que vocês possam ver, porque todos os artigos vão ser mais ou menos assim, só para a gente recapitular, aquela ideia de que a introdução, ela é uma introdução geralmente curta para o artigo e ela é no formato de funil. Então, o que é esse formato? Eu começo com uma definição e com dados epidemiológicos da condição que eu estou estudando, que nesse caso é dor crônica, né? Então, eu vou contextualizar o que é a dor crônica e por que é importante estudar a dor crônica. Então, os dois primeiros parágrafos, eles tratam disso, do que é e da importância que tem a ver com os dados epidemiológicos. E aí depois eles já começam a trazer como lidar com isso. Ok, eu já sei que a dor crônica é um problema e que existem várias intervenções que eu posso utilizar para lidar com a dor crônica, mas, aí eles começam a chamar a atenção, mas recentemente algumas alternativas de autogerenciamento começaram a surgir. E dentre essas iniciativas, existe as entregues pelo sistema mobile. E aí agora eles começam a falar dessa intervenção. É como se cada vez eu fosse ficando mais específico. E aí eles trazem o conceito, o que essa intervenção pode fazer e quais são as evidências disponíveis sobre esse tipo de intervenção. É muito importante quando a gente faz a introdução de um artigo, seja ele revisão ou não, eu dizer o que já está colocado nas evidências sobre aquele tema, o que já tem disponível e o que falta. Então, esse parágrafo aqui é sobre o que já tem, mas aí ele fecha, porque o que falta é o que vai justificar a realização do seu estudo. Então, ele traz que, diante de tudo que eles colocaram, né, que eles colocaram, apontaram na introdução e do conhecimento que eles têm, não havia até então nenhuma revisão que examinasse o efeito do sistema mHealth sobre a intensidade da dor, a funcionalidade e a qualidade de vida em pacientes com dor crônica. E é exatamente por essa lacuna que essa revisão sistemática ela se justifica. Então, isso é uma contextualização, uma introdução do tipo funil. Quando a gente entra nos métodos, observem que os métodos, eles vão utilizando, os autores vão utilizando subtítulos. Esses subtítulos têm relação com os itens do Prisma, tem relação com os critérios que o Prisma pede para que esteja. Mas a gente tem um manual de redação para cada desenho de estudo. Então, vocês podem, por exemplo, quem vai fazer um estudo de epidemiologia, ao invés de usar o Prisma, usar
me fugiu o nome agora, do outro modelo. Cada um tem um, né? O consort para ensaios controlados randomizados e por aí vai. Para que vocês definam esses itens. Esses itens, eles permitem que a gente encontre tudo que a gente precisa encontrar naquele item. Então, se eu vou olhar para a estratégia, eu já sei que está aqui. Se eu vou olhar para critérios, para eu saber quais foram os artigos que precisavam estar dentro do artigo, que eram para estar, eu vou olhar aqui. E assim sucessivamente. Então, usem isso, tá? E aqui ele vai repetir, porque quando ele fala de desenho, ele só tem que dizer que é uma revisão, quando vocês estiverem escrevendo, né? Quais informações eu tenho que ter quando eu falo do desenho da revisão? Eu tenho que dizer que é uma revisão, que ela é prospectiva, se ela foi registrada no Próspero, e aí eu trago essa informação de que ela foi registrada prospectivamente e qual é o número dela, que é esse aqui. Eles ainda trouxeram a referência e isso é bem legal. Tá? E eles falam que ela foi escrita conforme o Prisma. Geralmente vocês vão encontrar essas informações. Um ou outro estudo traz a pergunta que norteou a revisão aqui. Então, às vezes, fala assim, é uma revisão sistemática que buscou responder tal pergunta. Na estratégia de busca, eles foram bem sucintos. Existem mais informações que poderiam estar aqui, mas que estão lá no protocolo. Então, por exemplo, eles colocaram nos critérios de inclusão, mas poderia estar aqui, por exemplo, a questão do pico. Eu poderia tanto deixar aqui quanto aqui, porque o pico vai definir qual foi a minha pergunta de pesquisa para essa revisão. O que eu queria saber. Exatamente o que eu queria saber. A gente sabe que eles usaram algumas das principais bases de dados. Eles pegaram 1, 2, 3, 4. Existe um estudo que aponta que entre 4 e 5 bases de dados já seria suficiente para conduzir uma boa revisão sistemática. Eu recentemente vi uma revisão em que eles dizem por que escolheram aquelas bases de dados. Eu achei super interessante. Então, por exemplo, por que eu escolhi a Pedro para estar aqui nessa revisão? Porque a Pedro inclui ensaios controlados, randomizados, que não envolvem intervenções farmacológicas. Então, isso justificaria a inclusão dela, por exemplo. E assim vai. Eles colocam uma informação que é importante, que é se houve alguma restrição do tipo de linguagem ou data, e eles falam que não, e eles apresentam a estratégia de busca no apêndice. Eu não peguei o apêndice. Mas provavelmente eles teriam lá, deixa eu ver se no... Deixa eu ver se aqui tem. Não. Mas aí a gente teria que ir lá no apêndice e ver quais foram as palavras-chave. É interessante que se tenha. Deixa eu estar embaixo. Não tem. Não tem. Seria aqui lá no apêndice mesmo. É interessante quando a gente está olhando uma revisão que é parecida com o que a gente pretende usar e olha o apêndice, porque aquelas perguntas que foram incluídas podem nos ajudar também a definir as nossas perguntas-chave. Então, observem que cada item do que a gente foi falando, eles colocam aqui. Quais foram os critérios de inclusão? E dentro dos critérios de inclusão, eles vão de acordo com o pico. Eles colocaram picos, porque eles definiram também como critério a questão do tipo de estudo.
Então, eles falam da população, eles falam da condição, que é a dor crônica, definida, inclusive, no CID-11. Eles falam o que seriam essas intervenções, a razão para incluir essas intervenções. Eles falam quais seriam as possibilidades de comparação dos grupos controles e os desfechos de interesse, tá? E eles dizem quais que não foram incluídos. Então, por exemplo, Renata, a sua dúvida, eles excluíram estudos com crianças e adolescentes porque não era a população de interesse. Eles excluíram dor com duração menor que 3 meses porque é classificada como dor aguda, não é de interesse. Eles excluíram condições específicas de dor crônica, como câncer e outras intervenções traumáticas ou reumatológicas que gerariam esse tipo de dor crônica. Não era o interesse, porque nesses casos específicos o manejo tem que ser específico também. E eles excluíram intervenções que eram digitais, mas que não se adequavam à definição de mHealth Interventions, como eles colocaram. Então, aqui para mim é claro o que entrou e o que não entrou. Então, eu não tenho expectativa de encontrar aqui qualquer coisa diferente do que população adulta, dor crônica não específica e intervenções mHealth. E aí eles vão dizendo como que foi feito o processo de seleção dos estudos, que é fazer as buscas nas bases de dados e selecionar quais que vão entrar, quais que não vão entrar. E eles dizem que eles utilizaram um sistema que é específico de revisão sistemática, que é o RYAN. Eu uso o EndNote, pessoas usam RYAN, tem um outro aplicativo, uma outra plataforma que é muito boa também, mas é paga. E eles fizeram isso por esse sistema e foram fazendo por 2 pesquisadores para ver quais seriam os critérios, se atendia ou não o critério, e para ver se eles iam incluir ou não. E eles colocam que qualquer tipo de discordância foi resolvida por consenso com um 3º pesquisador. Isso também está no Prisma, tá? E aí eles dizem como foi feita as extrações de dados. Então, basicamente, o que eles queriam extrair? E aí, observem, se vocês lembrarem daquela planilha que eu mostrei para vocês no Excel, eu fui mostrando para vocês o que a gente colocava. Então, é como se cada informaçãozinha dessa aqui fosse uma informação da planilha de Excel. Então, autor, uma coluna, ano de publicação, outra coluna, país, outra coluna, condição que gera dor crônica, outra coluna, número de participantes, outra coluna, informações demográficas, outra coluna, e por aí vai. Então, tudo que eles queriam saber, eles tinham lá essa planilha, e à medida que eles iriam fazendo a leitura do artigo, eles iam tirando essa informação e colocando ali. Isso para extrair todas as informações. Mas eles também precisam, lembra que a gente falou, também precisam avaliar se existe um risco de viés naqueles estudos que eu li e se existe uma qualidade metodológica que eu posso confiar com um nível de evidência em que eu posso confiar. E aqui eles vão explicar isso, eles fizeram os 3, tá? Tem artigos que não tem os 3, tem artigos que só vão ter o risco de viés ou a qualidade metodológica, eles fizeram os 3. Para avaliar o risco de viés, vamos lembrar que eles estão olhando para estudos de revisão, estudos de ensaios controlados randomizados. Para ensaios controlados randomizados, as principais ferramentas de avaliação do risco de viés são a escala da Cochrane, que é o ROB2, ou a escala Pedro. São as mais utilizadas. No caso deles, eles utilizaram a Cochrane ROB2 e eles explicam aqui. E todas as vezes a gente tem que explicar. Se eu escolhi a Pedro, eu tenho que explicar a Pedro. Se eu escolhi a ROB2,
eu tenho que explicar Robitil. Se minha revisão é de estudos de coorte e eu vou usar Newcastle, eu tenho que explicar Newcastle. Não importa. Porque eu tenho que dizer como é que o risco de viés foi avaliado. E aí eles vão dizendo quais são os riscos avaliados pela ferramenta do Robitil e como que ele vai ser classificado. Então, é como se eu dissesse assim, olha, essa escala avalia isso e a pontuação disso que eu avaliei pode me classificar o estudo em X, Y ou Z. Para medir a qualidade, eles utilizaram um checklist e aqui eles vão apresentar esse checklist. E para avaliar o nível de evidência de cada estudo, eles utilizaram uma diretriz do centro de referência e eles vão colocando de 1 a 5, que é entre forte evidência ou baixa evidência. E eles dizem como que isso foi feito também. Então, quando eu leio, pergunta para vocês agora. Eu explicando. Cadê vocês? Eu explicando isso que eles fizeram. Cada uma dessas etapas. Fica claro para vocês quais foram as etapas realizadas para se fazer essa revisão sistemática? Só dá um joinha, sim ou não, e se alguém tiver dúvida, daí pode perguntar. O ponto-chave, que talvez para a gente falar assim, não, para eu reproduzir a busca, eu preciso das palavras-chave, que foi o que a Renata falou. Essa busca das palavras-chave vai estar lá no apêndice que tem na revista. Então, quem quiser procurar depois, vai procurar. Se eu fizer, já te dou a palavra, Renata, se eu fizer exatamente a mesma busca que eles fizeram e for repetindo esses passos, os mesmos critérios, as mesmas etapas, extrair as mesmas informações, a hipótese é que eu vou encontrar as mesmas coisas, os mesmos resultados que eles encontraram, porque esse método, ele é reproduzível. Pode falar, Renata. Não, em rever o que eu falei, porque assim, quando eu fui comparar com o Prisma passo a passo, parece que estava muito assim, eu queria muito minucioso, mas eu tive essa clareza que você colocou assim, no geral, esse passo a passo, mas eu achava que teria que ser bem minucioso, mas às vezes eu indo lá para a escrita, eu consiga ter mais clareza de como eles fizeram para colocar na forma de artigo, mas está sendo legal. Mas isso que você trouxe, isso acontece muito. E é importante você trazer essa fala, porque quando a gente olha o prisma, a gente entende ou nos parece que é muito mais complexo do que de fato é. E observe que na prática não é. É só contar o que você foi fazendo. E que você seguiu as etapas que deveriam ser seguidas. A maior questão de você ter uma revisão para ser publicada e bem publicada depois é você se preparar antes. Se você desenha ela bem, se você planeja ela bem, a execução é muito mais simples. E a forma de dizer o que você fez também é muito mais simples, porque é só contar, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu considerei isso, eu considerei aquilo. Não tem tanto segredo, tem trabalho, mas segredo não. Tá claro? Assim, fica claro? Vocês conseguem entender dessa forma como eu estou colocando? Tipo, vendo o artigo agora e tendo a aula que a gente teve daquela vez, vocês conseguem perceber que fazer a revisão é palpável, é possível? Sim ou não? Sim ou não? Afirmativo. Então, joia. Então, vamos continuar.
Bom, então entendemos o que eles fizeram e aí chegamos nos resultados. E aqui uma dica. É muito interessante que a gente siga os resultados na sequência que a gente apresentou os métodos. Então, a primeira parte dos métodos deles, depois que eles dizem o que vai conduzir uma revisão sistemática, eles falam de como que os estudos vão ser buscados e como que eles serão avaliados. Então, o primeiro resultado que eu trago aqui, que eles trazem aqui, é justamente desse processo. Então, o primeiro resultado de uma revisão sistemática é o processo de seleção e de rastreio aí de quantos artigos foram incluídos. Por quê? Porque eu quero saber, a minha primeira informação é, tem bastante tema sobre isso? Tem bastante publicação sobre isso? Sim ou não? Ei, Lucy. Então, essa é a minha primeira resposta. E eles vão dizendo, né, que eles encontraram um total de 885 estudos. Aparentemente, isso é muito, mas geralmente revisão sistemática, o número é grande. Então, você pode encontrar 12 mil, 10 mil e por aí vai. E que eles foram fazendo a busca, né, e aí eles excluíram desses 885 que eram duplicados a primeira etapa. Porque, vejam, eu rodo uma busca no PubMed, rodo uma busca no Pedro, rodo uma busca no Cochrane Database, e por aí vai. Cada busca dessa vai trazer para mim X artigos, cada uma delas. E pode ser que na busca 1, 2 e 3, o artigo A se repetiu. Na busca 1, 2 e 3, o artigo L se repetiu, e assim sucessivamente, porque ele aparece em todas. Então, eu tenho que excluir quais desses foram repetidos. No caso deles, mais da metade eram duplicadas. E eles foram excluídos. Depois que eles foram excluídos, daí eles fizeram um rastreio por título, por abstract e depois por texto completo, de acordo com o que foi estabelecido. E aí a gente tem, na revisão, o fluxograma. Então, toda revisão vai mostrar para a gente, toda boa revisão vai mostrar para a gente esse fluxograma ou um fluxograma parecido com esse, em que eu vou entender e vou visualizar quantos artigos foram encontrados em cada base de dados, quantos que foram excluídos e quantos que restaram. Quantos que foram depois desse screening, ou screened, é o processo de rastreio por título, resumo e texto completo. Então, depois que passou por esse screening para ver qual que entrava, qual que não entrava de acordo com os critérios de inclusão, restaram 62. Para leitura de texto completo. E desses 62, eles ainda excluíram 40. Quando chega nessa etapa de leitura do texto completo, eu preciso dizer por que que eu excluí. Então, por que que eu excluí esses 40? E aí eles vão dizendo aqui por quê e quantos foram excluídos. E aí, no final, quantos ficaram para revisão. Então, daqueles 800 e poucos, ficaram 22 artigos para serem analisados e para terem as informações extraídas. Tudo bem, gente? Se alguém tiver dúvida, pode abrir o microfone aí. Tudo certo, Maria. Joia. Então, a segunda etapa metodológica que eles falam é de como que foi feito o risco de viés, né? A análise da qualidade, e aí eles apresentam os resultados nessa mesma sequência. E aí, gente, geralmente a gente tem medo de olhar para a figura, mas eu queria desafiar vocês a olharem para as figuras, porque a figura nos diz muito. Então, por exemplo, essa figura é uma figura do Rob Chu. Esses itens verdinhos são de que, ok, o artigo cumpriu, o amarelo
é que existe uma dúvida se cumpriu ou cumpriu parcialmente, o vermelho é que ele não cumpriu. E aqui é para cada um dos domínios. Então, por exemplo, o domínio 1 é risco são os riscos relacionados ao processo de randomização, o 2 sobre desvios na intervenção pretendida, se houve alguma mudança, o 3 nos erros por exemplo, se teve perda de follow-up, o 4 as medidas dos desfechos, se todos foram medidos, e o 5, se os dados foram reportados corretamente, e esse overall em relação ao tudo. Então, eu posso tanto olhar essa figura por domínio a domínio, para entender qual foi o domínio mais complicado para se cumprir, ou eu posso olhar ela no todo. Então, no geral, esses estudos, eles foram meio que heterogêneos. Então, eu tenho estudos que não têm uma boa qualidade metodológica, eu tenho estudos que têm uma qualidade metodológica incerta, e eu tenho estudos que têm uma qualidade metodológica muito boa. Por exemplo, se eu tivesse que escolher de todos eles um ensaio controlado para eu ler completo, eu escolheria o primeiro, ou esse, que eu não sei qual é a ordem, que está tudo verdinho, ou o último. Então, eu teria 3 artigos que tiveram uma boa qualidade metodológica, que cumpriram tudo, para eu olhar e ver o que foi que eles fizeram e quais foram os resultados que eles encontraram. Figura 2 e a figura 3. Vamos ver qual é a 3. A 3 é um sumário, né, de todo, como se eu fosse olhar todos os artigos que foram incluídos. E no apêndice eles têm o nível de evidência. Aqui não vai aparecer. Deixa eu ver. Detalhado. Eles vão descrevendo, de acordo com a tabela lá, qual foi cada um, e os desfechos e outras informações, mas não tem um sumário, não. Beleza. Tudo bem até aí? Se fosse a Pedro, professora, seria uma tabela com 10 itens, dizendo quais itens foram atendidos, quais domínios foram atendidos, e um geral também, que pode ser apresentado em figurinha, pode ser apresentado em sim ou não, e por aí vai. Então, eu já sei quantos entraram, eu já sei mais ou menos a característica metodológica deles, e agora eu vou entender qual é a característica dos estudos em si, que geralmente é a tabela 1 da revisão sistemática, em que ela sintetiza, né? Então, aqui eu vou entender mais ou menos o que foi que aconteceu nesses estudos. A maior parte dos estudos foi publicado no ano de 2019 a 2022. Nenhum abaixo de 2015, é esperado, porque essa tecnologia começou mais ou menos a ser massiva a partir desse ano. O país que mais desenvolveu esse tipo de estudo é a Ásia, também um pouco esperado. A média de idade das pessoas que participaram do estudo, aproximadamente aí 39 anos, mas com um desvio padrão enorme, para mais ou para menos. E a maioria mulheres, tá? E aqui a gente teria que ver quais são essas condições, de acordo com o CID, cada uma dessas condições, para verificar qual que é mais ou qual que é menos. Ai, minha bateria vai descarregar. Quais foram os tipos de intervenção? Lembrem que eles estão olhando para autogerenciamento. Tá? Então, quais eram os tipos de intervenção que esse sistema mHealth entregava? Então, era de monitoramento, era de educação, era só de monitoramento da dor, ou de outros parâmetros, ou técnicas de relaxamento. Então, a maior parte, se a gente for olhar, eles monitoraram algum parâmetro.
E João apresentou um artigo essa semana que meio que mostrou isso, né, João? Só que na revisão eles olhavam só a questão das intervenções sem essa monitorização. Eu vou correr porque minha bateria vai acabar e eu não tenho como carregar daqui. Daí o que importa pra gente, né? Ok, entendi. Mas o que eu quero saber mesmo é quais são os tipos de intervenções mHealth que eu posso fazer. Não acredito. Que geralmente é a segunda tabela. Que é essa aqui. Que lá no apêndice deve fazer uma descrição completa. Então, aqui, eles vão dizer para a gente qual é a condição, onde é a região de dor, ou qual é a condição de dor, a maioria é osteoartrite, e como era essa intervenção. Então, eles fazem uma síntese da intervenção, para que a gente possa entender como é que os resultados, em que eles foram comparados, tá? E aqui eles falam o N, a média de idade e o percentual de gênero, para a gente conhecer as características sociodemográficas e de intervenções que foram descritas aqui nos estudos que falavam sobre esse tipo de intervenção. Calma aí. E, obviamente, eu estou mostrando as figuras para vocês, mas aqui eles vão apresentando qual é a melhor, né? Por que tem que usar. Mas é sempre bom a gente olhar a tabela, até porque a gente consegue ir direto nas questões que a gente tem de interesse. E aí o último, talvez, eu acho, não, penúltimo, quais são os desfechos que estão lá naquela mesma tabela que a gente viu. E o último, qual de fato é o efeito? Ok, já entendi quais são as características dos estudos que foram incluídos, quais são a descrição dessas intervenções, mas no geral, essas intervenções elas têm efeitos positivos ou não? E aqui nos efeitos a gente pode ter revisões que vão apresentar para a gente uma síntese através da meta-análise e outras que vão apresentar para a gente uma síntese qualitativa, dizendo para a gente o que funciona ou o que não funciona. Então, por exemplo, aqui é a tabela 2 desse artigo. Então, ele vai, aquela que eu mostrei para vocês, ele vai dizendo qual era a intervenção versus o controle, quanto tempo, deixa eu ver se ele vai colocar tudo. Se puxa mais, peraí. Não. E quanto tempo que essa intervenção durou. Aí, digamos, a gente vai ver ainda o último resultado, a última tabela, que a gente encontre que esse estudo aqui, do Arfei, alguém lá, foi a melhor evidência de efeito para entrega de conteúdo educacional usando o mobile. Tipo o estudo da Renata. Ah, legal, esse é o melhor. O efeito dele é o melhor. Então, o que eu faço? Eu vou lá nesse artigo e vejo o que eles fizeram mesmo. Como que eles compararam o grupo? Como que eles entregaram o conteúdo? Qual era o conteúdo? Se eu estou lendo uma revisão para o meu trabalho, ela vai me dar informações que eu posso ir, inclusive, nesses artigos, nesses estudos que são os estudos base, que são os estudos primários que foram incluídos ali. Eles não fizeram uma tabela de resultados? Aqui é a síntese de evidência. Deixa eu ver aqui, gente. Tabela 1. Eles fizeram os principais resultados de forma sintetizada.
Então, eles olharam, por exemplo, aqui são os desfechos. O que é que cada artigo foi olhando de desfechos. E se os desfechos foram positivos ou negativos, para cada um desses desfechos que eles foram incluindo. Isso aqui está na legenda que eles colocaram. Não é didático, observem que não é uma tabela em que eu bata o olho. Prof, a tabela Diga. não aparece pra gente. Não? Não, porque quando clica, isso agora apareceu. Agora aqui, vocês estão vendo? Agora eu tô vendo. Não sei se é do mesmo artigo. É a mesma que eu mostrei ali. Ah, não tava aparecendo antes, não. Tá. É a mesma. Então, aqui eu tenho os autores, aqui eu tenho a condição, os desfechos dos artigos, e aí se eles apresentam ou não, é porque aqui em cima, na outra, tinha para cada um dos desfechos. Então, se foi positivo, se foi negativo, e por aí vai. Para cada um deles. Só que não é didático para quem está lendo. É uma tabela que a gente tem dificuldade de visualizar. Eu gosto muito, quando não tem meta-análise, de ter uma tabela em que eu coloco, tipo, todos os estudos, a descrição das intervenções e do lado, positivo ou negativo, sabe? Ou incerto, né? Alguma bolinha cortada para dizer que é incerto. Porque na hora que eu bato o olho, eu já sei, essa intervenção funcionou para esse desfecho, essa intervenção não funcionou para esse desfecho. Diferente do que eles colocaram aqui. E discussão numa revisão é opcional você ler. Aliás, discussão em qualquer artigo é opcional você ler. Porque a discussão ela vai dizer o que os autores, como os autores interpretam aqueles resultados. Se eu quero só extrair os resultados, eu nem preciso passar por aqui. Mas, por exemplo, se eu quero entender um pouco mais sobre o que eles pensam a respeito daqueles resultados, então, ok. Esse item aqui de limitação e recomendação para o futuro é bem importante a gente ter. Reconhecer quais foram as nossas limitações, principalmente se o que a gente está apresentando é diferente do protocolo. Então, por exemplo, eles estão colocando aqui que não foi possível fazer a meta-análise por conta da heterogeneidade dos estudos. Então, eles assumem que tinham essa proposta, mas que não conseguiram. E eles fazem algumas recomendações para quem for fazer uma nova revisão, o que deve considerar, tá? E aí, a conclusão, a partir de tudo que eles viram, e o que vem agora é o que está no apêndice. A gente não vai entrar. E nem era o objetivo meu aqui discutir conteúdo. Meu objetivo... Meu objetivo aqui para vocês era que vocês visualizassem tudo que a gente foi falando na revisão, aquele dia da aula da revisão, como acontece dentro de um artigo. Porque cada vez que vocês forem lendo, isso vai ficando mais fácil, mais palpável, mais, sabe, mais dentro de vocês. E essa era a ideia da aula de hoje. Eu queria agora comentários de vocês, assim, se deu para ajudar, se ficou claro, se vocês têm alguma dúvida. Sim, não. Pode falar, Renata. Prof, eu acho interessante a gente, até assim, se eu for comparar do que eu fiz até hoje, os estudos de M-Health com essa daí, eu vejo assim, a gente tem expertise de a gente usar ou não, por exemplo, uma revisão dessa pensando no desenho de estudo, aos desfechos analisados e a conclusão que chegaram, né? E eu não usaria essa revisão para, como base, pensando nos aplicativos, por ela ter analisado várias condições de dor. Ela não é tão específica para o que eu
penso hoje. Então, eu acho assim, além da gente analisar, a gente entender como é que vem o passo a passo de uma revisão, para a hora de, por exemplo, o João for fazer a questão do aplicativo, o desenho, ele ser, acho que mais, a gente conseguir desenhar mais específico no tipo de objetivo que a gente quer chegar. Então, eu acho que esse amadurecimento, quando a gente vê uma revisão ou outra, a gente vê a questão da qualidade metodológica, que apesar de ser uma revisão, às vezes não apresenta esse passo a passo como nós vimos e a gente não consegue ter essa clareza de todas as revisões, né? Mas veja, a sua fala ela é muito interessante, mas ela requer uma decisão. Por exemplo, tem revisões que o objetivo dela é ser específica, mas tem revisões que, a depender do objetivo dela, ela tem que ser ampla. Por exemplo, essa revisão, olha o que eles colocaram lá no início, foi uma das primeiras revisões que olhou para desfechos de saúde por intervenções entregues por mHealth. Então, o objetivo maior é meio que entender quais são as intervenções que estão sendo entregues, mais do que pensar numa condição clínica específica. Mas se eu quero pensar uma revisão para eu ter clareza do efeito específico de programas de educação em dor entregues por mHealth, então eu quero só o efeito. Essa informação, assim, sabe, já está tão maçante que agora eu já quero refinar. Aí eu vou ser específico. Então, depende muito da área. A revisão do Silas é tão recente, é tão nova, que a gente nem definiu um tipo de estudo somente. A gente colocou todos, porque a gente já tinha expectativa de que não iríamos encontrar muita coisa. Então, se a gente é muito, muito específico, a gente corre o risco de não encontrar ninguém. Eu vou dar um comparativo que vocês nunca vão esquecer. Material. Vou dar um comparativo para vocês nunca esquecerem. Quando a gente pensa em se relacionar com uma pessoa, com um companheiro ou com uma companheira, geralmente a gente tem algumas características, a gente fala assim, isso eu gostaria de encontrar. Se a gente deixa uma coisa muito ampla, tipo, tudo isso aqui tá bom para mim, corre o risco de eu encontrar, uma pessoa. Muitas pessoas vão caber naquela lista e eu não saber exatamente quem que eu quero. Mas se eu for muito, 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 muito específico, corre o risco de eu também não encontrar ninguém e eu não ter nada para colocar, na minha vida de relacionamento. As revisões sistemáticas são assim. Eu preciso entender o que eu quero e dentro do que eu quero eu margear aí esses critérios de forma que eu consiga encontrar e atender a minha expectativa. No estudo de revisão de espiritualidade, eu não tenho expectativa de ser muito específica. De ser tão específica, por exemplo, eu quero uma revisão de intervenções de espiritualidade para mulheres industriais, sabe, com dor lombar. Não dá, porque não tem muita coisa. Você está entendendo? Entendeu, Renata? Sim. Na verdade, então não é ser, não sei se vai estar certo esse pensamento, mas não é ser específico, é preencher uma lacuna, né? Uma dúvida, né? É preenchendo lacunas, né? Depende muito da pergunta de pesquisa. Depende muito. A gente tem que ter muito cuidado, porque se essa pergunta de pesquisa não estiver claro, a gente vai se perder no meio do processo. O que dá mais trabalho não é a quantidade de artigos, é exatamente o que eu quero encontrar. Eu fiz uma revisão que a gente coletou 12 mil artigos, que foram 109 incluídos na revisão. Mas a gente sabia o que a gente queria. Mesmo assim,
Mesmo assim, foi muito complexa. Foi a revisão sistemática mais complexa que eu participei. Mas a gente queria todos, né? Na verdade, eu fui colaboradora, a gente queria todos. E aí, esse todos dá esse trabalho. Tem horas que não precisa. Então, depende muito da sua pergunta. Do que você quer encontrar, dessa lacuna que eu quero preencher. Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Ajudou essa aula para vocês? Fez sentido? Então, joia. Nas próximas, eu acho que no nosso próximo encontro, que não vai ser a semana que vem, que a semana que vem tem reunião do PPG SAB, na outra a gente tem o Eu Primeiro. Aí na outra semana eu vou pedir que a Ariane e Tati apresentem as revisões delas, né? Em que pé estiver. Se for só o projeto, se tiver alguma busca, para que vocês possam acompanhar as revisões do nosso próprio grupo. E aí, quando o João terminar de desenhar dele, aí o João traz a dele e assim sucessivamente. Tá bom? Beleza. Então, joia. João, se você puder, coloca esse link lá no YouTube. E nossa aula hoje, ela tinha esse objetivo mesmo de ser mais curtinha. Tem um outro artigo que eu disponibilizei para vocês, que é da Cochrane. É uma revisão mais complexa, que vale a pena vocês pelo menos passarem o olho agora mesmo, assim, e ver os pontos que a gente falou e, tipo, tentar identificar ali na Cochrane. E é uma revisão muito boa. E de desfechos que a gente tem estudado também. Tá bom, gente? Então a gente se vê de hoje a 15. Um beijo pra vocês. Tá certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.